Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal VS Consultoria. No vídeo de hoje vamos falar o procedimento para se apresentar o seu recurso contra multas de trânsito, contra o processo administrativo para a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, bem como o recurso contra o processo administrativo para a imposição da penalidade de cassação da Carteira Nacional de Habilitação CNH. Aqui no canal nós temos diversos vídeos ensinando e explicando todo o procedimento para se apresentar, por exemplo, a primeira defesa, que é a defesa prévia, ou como eu prefiro e creio que seja a maneira mais conhecida, defesa da autuação. Essa defesa ela é apresentada contra o órgão autuador, tendo em vista que se discute na defesa da autuação os erros formais. Dou como exemplo um preenchimento irregular, as características do veículo grafada de forma errada no auto de infração pelo agente da autoridade de trânsito, o local, a via inexistente, enfim. Isso tudo são exemplos de erros formais e os erros formais devem ser contestados em sede de defesa da autuação. Repito, a defesa da autuação tem sempre como julgador a autoridade do órgão ou a entidade de trânsito responsável pela autuação. Ingressamos na via dos recursos, a saber, são dois. O primeiro, endereçado à AJARE, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, dentro de cada órgão ou entidade executivos de trânsito, obrigatoriamente por força do que determina o CTB, tem que funcionar uma Junta Administrativa de Recursos de Infrações para julgar os recursos contra a imposição de uma penalidade de multa. Pois bem, a AJARE é a primeira instância quando se trata de recursos administrativos de trânsito. Mas, Walter, eu já apresentei a minha defesa da autuação, defesa prévia. Já interpus o recurso em primeira instância, que é para a AJARE. Todos eles foram negados, foram indeferidos. Qual que é o próximo passo agora? É isto que nós vamos ver no vídeo de hoje. Está aparecendo aí na sua tela a página do Google, porque eu quero fazer desde o início. Nós vamos mostrar o procedimento para se apresentar um recurso administrativo de trânsito na última instância administrativa, que é endereçado ao CETRAN. Para o pessoal do Distrito Federal, do DF, o órgão equivalente ao CETRAN no DF é o CONTRANDIF. O CONTRANDIF é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. É como se fosse o CETRAN, os Conselhos Estaduais de Trânsito. Vamos utilizar em nossa apresentação como exemplo o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo. Basta você digitar aí CETRAN no Google, já vai aparecer aqui SP porque eu já tinha pesquisado antes e ele aparece aqui na primeira página do Google. Uma vez aqui dentro, nós vamos utilizar essas informações para explicar o procedimento. Você pode vir aqui tanto em manuais ou via de regra, ele já aparece aqui na parte superior da página do Conselho Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo. Veja, recurso de multa, saiba como montar o processo para o CETRAN SP. Então, nós vamos clicar aqui e aparece as seguintes informações. Cidadão, saiba como apresentar recurso contra a penalidade de multa junto ao CETRAN SP, Conselho Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo. O cidadão deve apresentar recurso contra a penalidade de multa junto ao Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo, CETRAN-SP, após
indeferimento, não aceitação do recurso em primeira instância. Lembra que eu falei no início? Recurso em primeira instância é apresentado aonde? Apresentado à AJARE, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. A primeira informação que nós devemos saber é o seguinte: quem pode apresentar esse recurso? A pessoa física, que pode ser o proprietário, o condutor, desde que identificado como infrator, e o procurador legalmente constituído. Lembrando que aqui nós estamos falando de direito administrativo. A figura do procurador legalmente constituído aqui não precisa ser necessariamente um advogado ou uma advogada. O direito administrativo, ele permite a representação por procurador legalmente constituído de uma pessoa comum, um despachante, por exemplo, um especialista em trânsito ou um membro da família, enfim. Igualmente, uma pessoa jurídica proprietária do veículo empresa, um condutor identificado como infrator, representante legalmente, pode ser um preposto aqui da empresa, e o procurador legalmente constituído, as informações seguem as mesmas acima. Então vejamos, nós vamos fazer o quê? Essa informação é importante. Para cada auto de infração deve ser apresentado um recurso. Caso haja a imposição de 10 multas de trânsito, para cada uma dessas eu devo apresentar um recurso separado. É bom que se registre isso aqui. E olha outra informação igualmente importante: não é necessário pagar a multa para recorrer ao Conselho Estadual de Trânsito. Eu recebo muito esses questionamentos nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, no meu blog, enfim, muitas pessoas me fazem esse tipo de questionamento. Eu preciso pagar para recorrer? Não, não há a necessidade. Superada essa fase introdutória, nós vamos para o primeiro passo. O primeiro passo é: a defesa deve ser endereçada ao CETRAN SP, devidamente assinada pelo recorrente. Agora aqui cabe um esclarecimento. Quando ele diz a defesa deve ser endereçada ao CETRAN, ao Conselho Estadual de Trânsito, ele está dizendo isso daqui. Preste atenção no modelo que eu vou te mostrar agora. Vejamos, aqui eu estou com o nosso acervo de modelos de defesas e recurso de trânsito, válido aí contra multa, contra processo de suspensão, contra o processo de cassação, enfim, já utilizados em casos reais e em que eu disponibilizo para que vocês o adquira, que eu vendo esses produtos por meio da plataforma Hotmart. E lá na plataforma Hotmart não aceita o formato em Word, que é o nosso caso, é em formato Word e, portanto, editável. Você pode editar essa documentação. Então lá tem um PDF, porque não aceita o formato editável. Então você vai receber o PDF e logo na sequência eu vou te mandar o link. Não se preocupe que eu te mando o link. Acontece muito de eu estar em um evento ou um final de semana que eu esteja em uma reunião familiar, a pessoa adquire esse material e fica cobrando, achando que foi enganada. Não, tenha um pouco de paciência. Se for o caso, pode mandar e-mail, uma mensagem. Via de regra, eu respondo muito rápido. Fique tranquilo que você vai ter acesso ao modelo editável. Às vezes a pessoa está com um prazo exíguo, prazo curtíssimo para apresentar a defesa e fica um pouco apavorada, mas eu vou mandar e você vai ter acesso a esse material. Eu vou te mandar um link e você vai ter acesso a esse material em formato Word e editável. E detalhe, nós sempre estamos atualizando esse material e o acesso, uma vez adquirido, esses modelos são vitalícios, ou seja, enquanto eu estiver vivo, você irá receber esses modelos, porque eu não pretendo abandonar o direito de trânsito tão cedo. Suponha que você já esteja com o link que eu te enviei. Basta você digitar aqui em cima CETRAN. Você vai procurar os recursos direcionados ao CETRAN, por exemplo. Se fosse a AJARE, você ia adotar o mesmo procedimento. Vai aparecer aqui, provavelmente, todos os modelos de recursos que serão direcionados ao CETRAN. Você vai escolher aquele que melhor se adequa à sua situação e abrir e inserir os seus dados. Esse daqui, por exemplo, vamos clicar nele.
Tem várias formas de você abrir. Pode dar um duplo clique, pode clicar aqui apenas para visualizar, mas no meu caso eu quero abrir esse documento. Veja que ele me traz aqui vários formatos, inclusive o Google Docs. Eu vou abrir ele no formato Word, que é editável para eu apresentar aqui para vocês. Então veja, defesa endereçada ao CETRAN devidamente assinada pelo recorrente. Vamos ver isso. Quando ele diz endereçada, significa isso aqui. O endereçamento é isso, que acima na parte superior, que é o cabeçalho do documento, deve constar exatamente dessa forma. O órgão para quem o recurso à defesa será endereçada. Se não estiver dessa forma, o funcionário, ao receber, simplesmente vai dizer que o seu recurso, a sua defesa foi indeferida. Porque veja, é a mesma coisa de você mandar uma carta para o endereço errado. Evidentemente que a pessoa não vai conhecer desse recurso. Então, nesse caso aqui está: ilustríssimo senhor conselheiro, presidente do Conselho Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo, CETRAN SP. Nós vamos colocar uma referência do recurso para saber se trata-se de um processo administrativo para suspensão ou cassação ou contra uma multa de trânsito. Aqui na qualificação você vai colocar os seus dados, no resto não mexe. Veja, eu estou interpondo um recurso administrativo contra uma decisão proferida pela Junta Administrativa de Recursos de Infrações. É um dos requisitos essenciais para que esse recurso seja conhecido, seja recebido pelo CETRAN. Se você não recorreu à AJARE, não adianta pular a etapa e recorrer ao CETRAN. Primeiro, você tem que haver recorrido à AJARE. Você pode até não ter apresentado a sua defesa prévia, a sua defesa da autuação, mas para recorrer ao CETRAN é obrigatório que você tenha interposto recurso para a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, que funciona dentro do órgão executivo de trânsito ou da entidade, enfim. E por que você está recorrendo? Porque esse órgão manteve a penalidade, no caso aqui, de suspensão do direito de dirigir. Agora preste atenção nesse parágrafo. Requer que, após o recebimento deste, com as razões inclusas, ouvida a parte contrária, que são os membros da AJARE, seja os autos com base em quê? Com base no artigo 285, parágrafo 2º do Código de Trânsito Brasileiro, encaminhados ao egrégio Conselho Estadual de Trânsito. A partir de agora, essas informações são todas direcionadas aos conselheiros do CETRAN. Por que eu estou te explicando isto? Porque o seu recurso, tanto para a AJARE, bem como para o CETRAN, o Conselho Estadual de Trânsito, eles devem ser endereçados. Quando eu digo não o endereçamento aqui do cabeçalho, mas o endereço físico, a rua, a unidade, devem ser entregues pessoalmente ou pelos correios, por AR, sempre recomendado, lá no órgão responsável pela autuação. Explico melhor. Vamos pegar a companhia que mais faz autuações no Brasil, a CET, Companhia de Engenharia de Tráfego da capital de São Paulo. Então a CET, até pela quantidade de habitantes que tem em São Paulo, evidentemente que tem mais motorista e isso consequentemente enseja em mais autuações. Então quem me autuou foi o agente da CET. Eu vou apresentar a defesa da autuação direcionada à CET. Eu vou apresentar recursos em primeira instância à AJARE, lá na CET. Eu vou apresentar recursos para o CETRAN. Eu vou enviar para onde? Para a CET. A única forma que muda aqui é que eu estou dizendo para a pessoa lá que recebe pelas defesas e recursos lá na CET, ao receber o meu recurso, ela tem que identificar para quem ela vai mandar, se é ela que vai julgar ou se ela tem que enviar para outro órgão. Por isso que esse parágrafo aqui é obrigatório. Então, são essas coisas que acabam fazendo com que você tenha êxito em seus recursos. Caso contrário, na hora que o funcionário da CET receber, fala: vixe, esse aqui não sabe nada, já vou indeferir. Pois bem, superada mais essa fase aqui do primeiro passo, vamos para o segundo passo. No segundo passo, você deve anexar os seguintes documentos. Cópia da CNH, é importantíssimo que você
anexe cópia da sua Carteira Nacional de Habilitação. Lembrando que essa CNH é sempre do recorrente. Por quê? Pode acontecer que a pessoa que está recorrendo não seja o proprietário, o dono do veículo. Então, nesse caso, deve ser anexada a cópia da CNH do recorrente. Veja que eles são categóricos em dizer do recorrente. Ou de documento pessoal com foto. Ah, não foi possível anexar aqui a cópia da CNH. Posso colocar a cópia da minha identidade, do meu RG, o Registro Geral. Importante anexar a cópia do CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, se for o caso. Cópia da notificação da penalidade. Você vai anexar uma cópia, é importante para que eles tomem conhecimento do que se trata. Afinal de contas, você fez uma referência a esse documento aqui. Você colocou se foi uma imposição de penalidade para suspensão ou cassação, ou se é apenas uma multa. Se for o caso, você vai colocar o instrumento de procuração, que é a procuração quando o recorrente não for o condutor identificado ou o proprietário. Se o recorrente não for essas duas pessoas, obrigatoriamente tem que estar representada por instrumento procuratório, por uma procuração. Terceiro passo, preste atenção aqui no terceiro passo que é importante. Perceba o que eu te expliquei anteriormente. Você vai encaminhar o recurso para a unidade de trânsito onde foi julgado o recurso em primeira instância, JARE. Lembra das informações? E aqui ele faz uma linha do tempo para você entender. Então, meu recurso à JARE eu enviei para a primeira instância, Junta Administrativa de Recursos de Infrações, e agora eu estou enviando para a segunda instância, que é o CETRAN, o Conselho Estadual de Trânsito. Olha a nota. A JARE que julgou o recurso em primeira instância irá montar o seu processo de segunda instância e encaminhá-lo ao CETRAN. Por isso, o cidadão deve enviar seu recurso para a JARE e não para o CETRAN. A JARE, nesse caso aqui, para as pessoas que trabalham no meio jurídico, vai funcionar como se fosse o cartório. Quando você apresenta a sua petição para algum órgão do judiciário, essa petição não vai diretamente para a mesa do juiz. Ela passa por uma triagem. Então, os funcionários do cartório irão colocar uma capa nesse processo, irão fazer uma pasta. Tem todo um procedimento a ser seguido. A JARE, nesse caso, irá funcionar como cartório. Então, ela vai pegar o seu processo e vai montar o seu processo. Vai fazer uma pasta, mandar informações por escrito para os conselheiros. O resultado disso tudo pode ser obtido no Diário Oficial aí do seu estado ou no site do CETRAN, se esse serviço evidentemente estiver disponível. Aonde se tem a maior probabilidade de se ganhar um recurso é a partir da JARE. E essa probabilidade, essa porcentagem vai aumentando quando chega ao CETRAN. Então, se você recorrer ao CETRAN, você tem muito mais chance de anular uma multa, anular um processo administrativo para a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir ou para a imposição da penalidade de cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Isto porque as pessoas, os conselheiros que trabalham aqui no Conselho Estadual de Trânsito, são profissionais, via de regra, já experimentado, tem uma tarimba, tem uma bagagem. É muito comum que os conselheiros sejam advogados, sejam ex-policiais ou policiais da ativa que trabalharam com o direito de trânsito ou especialistas em direito de trânsito, enfim, a pessoa que vai atuar como conselheiro do Conselho Estadual de Trânsito ou do CONTRANDIF tem um conhecimento maior para entender do assunto. Daí a importância de sempre recorrer para a segunda instância, que é a última, no recurso administrativo de trânsito. Por essas razões, eu lhe encorajo fortemente que adquira o nosso material e interponha os seus recursos, começando pela JARE e prosseguindo até a última instância.
Com essas considerações, nós encerramos o vídeo de hoje te fazendo um convite para se inscrever neste canal, caso você não seja inscrito ou inscrita ainda. Compartilha esse vídeo em todas as suas redes sociais, são informações relevantes e de graça, nossas orientações sempre aqui no canal, trazendo temas importantes que irão repercutir diretamente no dia a dia do cidadão. Um forte abraço para vocês, fiquem todos atentos, até a minha próxima publicação.